Olá, sou o professor Edson de Educação Física. Hoje a gente vai ter aula sobre práticas esportivas, esporte de invasão, a origem do futebol. A gente vai ter uma breve introdução dos objetivos, conhecer os diversos jogos de bola da antiguidade relacionados à origem do futebol, praticar, ver como que foram esses jogos, utilizando a bola na antiguidade relacionado ao futebol de hoje em dia. A origem do futebol. Já haviam vestígios de jogos de bola em várias culturas antigas, desde os tempos atrás. Porque o homem demonstrava interesse por um tipo de jogo devido à sua fácil prática desse tipo de jogo, né? Que se tornou mundialmente conhecido, que é o futebol nosso hoje. A origem do futebol. Muitos jogos semelhantes entre si, com a presença de uma bola, já foram realizados por diferentes povos da antiguidade. Chineses, que a gente vai ver, gregos, romanos, italianos, né? Então, assim, japoneses, a gente vai ver, vamos dizer que lá atrás a origem do futebol tem semelhanças, né, de que é o futebol moderno hoje em dia. Na China, por exemplo, antes, lá no século 3, 2 a.C., havia um jogo chamado Koju. A bola era feita de penas, né, com o objetivo de treinar soldados e entreter a população. Isso era na China. No Japão, em seguida, tinha um jogo parecido nos anos 600 no Japão, que era o Kemari. Surgiu o Kemari, muito semelhante ao futebol, e até hoje os japoneses praticam o Kemari ainda no Japão. Na Grécia Antiga também tivemos relatos, histórias do Epskiros. O que seriam os Epskiros? Jogado com 15 jogadores, só que a diferença é que era jogado com a bola em mãos. Na Roma Antiga, similar aos Epskiros, apareceu Raspartum, que era um jogo de bola entre duas equipes, dividido num terreno retangular, com uma linha que o objetivo era enviar a bola do campo adversário. Na Itália medieval, em 1500, se jogava o Gioco del Calcio, que era praticado com 27 pessoas numa praça, envolvia passar a bola pela linha. Em 1500, Giovanni Bardi publicou um conjunto de regras do Gioco del Calcio. Por quê? Antes desse conjunto de regras, ele era um jogo muito desorganizado, com muita violência. Então, tipo assim, o pessoal se machucava muito. Então, esse Giovanni pegou e publicou essas regras para ter uma organização melhor do jogo. Logo em seguida, teve relatos também, historicamente, do Ulamaletize, que era um jogo de bola mesoamericano. O que era o objetivo desse jogo? Golpear a bola com partes do corpo que não podia ser os pés e as mãos, para ela passar através de um aro. E muitas vezes demoravam horas e horas, porque não tinha um tempo delimitado esse jogo. Então, assim, esse jogo ficava horas até o pessoal conseguir golpear a bola com partes de corpos que não eram os pés e as mãos, passando pelo aro. E logo em seguida, pessoal, veio sim a origem do nosso futebol atual. O que estabeleceu? Estabeleceu na Inglaterra, no século XIX, né? E esses relatos, por quê? Os ingleses falam que não teve essa origem baseados nos relatos antigos que a gente viu do Japão, da China. Eles falam que são semelhanças desses povos praticados nessa época, igual aqui na dinastia Han, que era lá na China, né? Então, assim, mas o que foi mesmo foi século XIX na Inglaterra. Apesar dessas semelhanças na antiguidade com o futebol, a FIFA mesmo, historicamente, ela fala que não tem conexões com o futebol moderno, entendeu? E isso ele estabelece mesmo que, como eu disse antes no outro slide, que estabeleceu na Inglaterra no século XIX. A primeira, vamos dizer, associação que foi criada sobre futebol foi a FA. O que é a FA? Futebol, vamos que
é a Futebol Association, que, vamos dizer, entende-se o que? Surgiu de maneira oficial no ano de 1863, quando ela foi fundada na Inglaterra, a FA, que é a Futebol Associação. Foi a primeira instituição que criou o futebol, responsável por estabelecer as primeiras regras oficiais do esporte, né? E foi a partir da FA que o futebol passou a ser um grande crescimento na Inglaterra, deixando de ser apenas das elites, tornando-se um esporte tradicional entre os trabalhadores, né? Um pouco antes do surgimento da Futebol Associação, teve já também o primeiro clube que se havia se fundado, que é o Sheffield Football Clube, em 1857. Esse clube ainda existe e na atualidade ele corresponde à 8ª divisão do futebol inglês, né? Com a popularização do futebol, diversos clubes foram surgindo na Inglaterra e os campeonatos têm sendo estabelecidos. As primeiras regras do futebol. As primeiras regras do futebol se estabeleceram em 1848 pelo meio do conhecemos como Código de Cambridge, que foi lá na escola de Cambridge que se reuniram e fizeram esse código, né? Essas regras foram definidas por algumas escolas influentes da Inglaterra, que desejavam regulamentar o que era praticado nas escolas públicas inglesas. Nas décadas seguintes foram criadas novas regras, mas as primeiras regras são essas que vocês estão vendo aqui. A proibição de uso e obrigatória do uso das mãos e a obrigatoriedade de conduzir a bola com os pés. 2 postes eram erguidos e unidos por uma fita, não havia travessão naquela época. O objetivo era conduzir a bola, passar entre os postes, que fizesse mais gols ganhava. Havia um tamanho específico delimitado do campo de jogo. Havia as faltas, sendo proibido empurrar, derrubar e imobilizar qualquer jogador adversário. Essas foram as primeiras regras que veio junto com a FA lá na Inglaterra, na escola. A origem da Copa do Mundo. A popularização do futebol na Inglaterra fez com que esse esporte fosse levado para diferentes países, garantindo seu crescimento. Já em 1904, foi criada a Federação Internacional de Futebol, Associação, ou Federação Internacional de Futebol, conhecida como FIFA, pessoal, que é hoje a instituição maior que rege todos os campeonatos internacionais do mundo todo, principalmente a Copa do Mundo, que são a Copa de Seleções. A FIFA foi inicialmente criada inicialmente pela Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suíça e Suécia. Ela foi criada com o intuito de estabelecer uma competição entre nações e um esforço em criar uma competição internacional que fosse disputada entre países de todos os continentes. Esse feito foi realizado por Jules Rimet, que foi o primeiro presidente da FIFA por décadas e conseguiu organizar a primeira Copa do Mundo no Uruguai em 1930. A criação da Copa do Mundo, pessoal, contribuiu para a internacionalização do futebol, fazendo dele o esporte mais popular do planeta. Atualmente, a Copa do Mundo é o evento mais assistido no planeta. Aqui tem os campeões, todas as edições da Copa do Mundo e seus campeões, né? Desde a primeira Copa, que foi criada em 1930, país sede no Uruguai, e o seu primeiro campeão, Uruguai, e até o último de hoje, né? Que foi a última Copa, foi em 2022, no país Catar, e o seu campeão é a Argentina. A história do futebol no Brasil. A história do futebol no Brasil foi Charles Miller, que foi estudar na Inglaterra, e ele trouxe para nós uma bola de couro quando ele voltou da Inglaterra. Aqui tem mostrando, ele nasceu em São Paulo em 1874, migrou da Inglaterra e retornou em 94, trazendo em si instrumentos necessários para a prática desse esporte. Entendeu, pessoal? Com a chegada do futebol no Brasil, tornou-se os primeiros clubes já extintos, como aqui, ó, Esporte Clube Rio Grande do Sul, fundado em 1900 e outros, tá, pessoal? Seleção Brasileira de Futebol.
A seleção brasileira de futebol só foi fundada em 1914, quando surgiu a Federação Brasileira de Esportes, tá, pessoal? O primeiro jogo da seleção foi uma partida não oficial contra o Exeter City na Inglaterra. O Brasil venceu a partida por 2-0, mas o jogo não foi considerado oficial pela FIFA. Em 1916, surgiu a Confederação Brasileira de Esportes, a CBDB, que hoje já não mais existe, que hoje é a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Aqui, ó, Copa do Mundo, os anos que elas foram, que a seleção ganhou. A seleção brasileira tem 5 títulos, e as Copas das Confederações, Copa América. E o Brasil também já conquistou, também, pessoal, medalhas de ouro, tanto nas Olimpíadas de 2016 e 2020. Já no futebol feminino, o grande destaque é a seleção brasileira, que é o fato do Brasil ter conquistado 8 Copas Américas, pessoal. Sugestão da prática de atividade. Eu vou dividir as salas em grupos e vocês vão fazer uma pesquisa sobre o assunto e o que o futebol impactou na nossa região, na nossa cidade e no nosso país.